Então, o primeiro tópico da nossa lição, ele diz: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Então vejamos. Quando Esdras foi informado que muitos judeus, morando em Judá, haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. Manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa, arrancou os cabelos, tanto da sua barba como da sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou com grande choro. Então vejam, por que dessa reação de Esdras, né, irmãos? Então eu separei aqui alguns tópicos para a gente, para ficar num caráter mais didático, né? O povo que acabava de sair do exílio de 70 anos na Babilônia devido à sua idolatria, estava caminhando novamente por um caminho perigoso. Do que se tratava, irmãos? O casamento interreligioso. Então é bom a gente prestar atenção nisso aqui, né? De preconceito contra as nações ou acepção de pessoas, né? Então o contexto aqui é o casamento interreligioso, tá? As nações antigas, cada terra, cada povo tinha o seu Deus, né? Ele falava o Deus dos fenícios, o Deus de Israel, os deuses do Egito, né? Então o casamento, ele significava um casamento interreligioso, de um sincretismo das religiões e dos ídolos que se adoravam. Esse é o primeiro contexto aqui, a característica grave desse casamento misto. Depois, promoção da idolatria. Ora, vemos em Êxodo 23, lá, né, irmãos? Não terás outros deuses diante de mim. Então, essa miscigenação, o casamento misto também, gerava costumes e uma cultura profana, geralmente proveniente de uma cosmovisão dualista e antagônica. A cosmovisão dualista e antagônica acontecia entre os povos. Nós estamos no período aproximadamente, irmão, século V a.C., né? Então havia um dualismo, se entendia os deuses do bem e do mal numa batalha cósmica, né? Onde essa batalha geraria, então, ou promoveria a matéria, o planeta, o cosmos. Então era isso que era ensinado pelas culturas das demais nações, tá? Era uma cosmovisão antagônica de deuses politeísta, né? Que duelavam entre si, tá? Uma característica, a outra, o apego à criatura e à criação, fazendo assim a sua morada como cidade dos homens, em detrimento da cidade de Deus, como eu já disse aqui, né? Porque passam a criatura, coloca a criatura no lugar do Criador, né? Então Paulo ensina isso aos Romanos, lá no capítulo 1, do verso 18 em diante, né? Aqui ele coloca a criatura no lugar do Criador. E também um materialismo místico com seus totens e símbolos. Por quê? Um materialismo místico, né? Porque eles começam a entender nesse antagonismo dos deuses que em tudo há uma fagulha de Deus, tá? Então a matéria, ela virou um totem, um símbolo dos deuses. É por isso que se erigia altares e se erigia símbolos de animais representando deuses, tá? Por causa desses símbolos, uma matéria mística. Ou também, irmãos, um animismo exacerbado. O que significa isso? Por exemplo, lá na Grécia, né, pelo século 3 e 4, já havia um filósofo lá que dizia: tudo está cheio de deuses. Então vejam, as nações, as demais gentes ensinavam essas coisas. Então, se misturar com estes povos promoveria esse tipo de cultura, né? Então era disso que Esdras queria livrar o povo, é disso que já a palavra havia sido dada a Moisés, dada ao povo, que não se fizesse. Então nós vimos na semana passada, né, sobre a palavra, que promove o avivamento, produz avivamento, né, e sara os povos. Então vejam,
eles entenderam através da leitura ali de Esdras que alguma coisa já estava errada. Eles perceberam que eles tinham se casado com povos das terras, né? Moabitas, amonitas. Então eles veem a palavra ali já libertando, abrindo os olhos, né? Então vamos ver o que vai acontecer depois disso. O tópico 2 diz: o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Acompanha aí. Secanias, um judeu bem conhecido. Então, Secanias, a expressão significa, a etimologia, aqui Deus habita, tá, irmãos? Então diz: reconhecido e que havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, fazemos concerto com o nosso Deus, de que despediremos mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Então, por que, irmãos? Lá em Neemias, nós vamos observar, né? Neemias 13:1, né? Ele vai citar os povos com que eles estavam se misturando. Então eles perceberam pela leitura da lei que alguns desses povos estavam proibidos de entrar na congregação de Israel até a 10ª geração, né? Nós vamos falar sobre isso, a saber, os amonitas e os moabitas. Mas eles já estavam casados com essas mulheres, né? Então, já diz, conforme dizia ali os pais da igreja, né? Diante de 2 males, deve-se escolher o mal menor. Porque agora já havia um erro sido cometido e como vai reagir a essa situação, né? Então, um grande teólogo da igreja antiga, ele diz assim, ó: diante de 2 males, deve-se escolher o mal menor. Ademais, às vezes convém escolher o mal menor para evitar o mal maior. É o caso do médico que se vê obrigado a cortar um membro para evitar a infecção do corpo inteiro. É isso que está acontecendo ali. Então vai ter que cortar um membro para que não seja infectado o corpo inteiro. Então a atitude ali, não é? Diante de 2 males, escolher o mal menor: expulsar as mulheres e os filhos nascidos desses casamentos mistos, para que mantesse a identidade do povo. Mas vamos ver, irmãos, talvez uma decisão severa. Vamos ver o contexto desses povos. O que aconteceu? Então vamos lá, o item 3, o arrependimento do povo. Acompanha aí. Esdras levantou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias, e o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: vós tendes transgredidos e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Sobre este negócio foram postos Jonatas e Jazias, auxiliados por 2 levitas. Eles receberam incumbência de supervisionar o encerramento definitivo proibidas pela lei de Deus. Para os irmãos terem ideia, eles fizeram, vamos dizer, como se fosse um censo ali para levantar os casamentos mistos. Demorou 3 meses para fazer a listagem, irmãos, de tantos casamentos que havia acontecido, de judeus que tinham abandonado suas esposas judias para casar com mulheres estrangeiras. Então demorou-se 3 meses para fazer esse levantamento, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu separei o texto de Neemias. Isso, Neemias 13:23. Diz assim, ó: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Então foram essas que foram separadas da congregação de Israel, irmãos. Vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui, né? Então Neemias temia muito pelas mulheres de Asdod, uma cidade ali na cercania de 60 quilômetros da região, né? E elas adoravam e cultuavam o deus Dagon. O deus Dagon era o deus do cereal, se dizia. Essa expressão do aramaico antigo se diz cereal. Até aquele que promove a bonança na terra,
né? Então seus cultos, né, para que desse colheita, eram regados de orgias, né, e sacrifícios. Então eles cultuavam o Deus d'água. Agora na história, esse Deus da colheita que promovia o alimento de todos os povos, né, segundo os asdoditas. Então, este nome de Dago está muito relacionado com a história de Israel. Vejam, quando Sansão, né, porque era um deus dos filisteus, Sansão foi levado cativo, né, furado os seus olhos, e eles diziam que entregaram Sansão ao Deus Dagon, né? Então veja uma passagem aqui que eu separei pra gente, ó. Vejam lá, eu escrevi aqui, ó: o Dagon, principal divindade dos filisteus, e a morte de Sansão está ligada a este nome, né? Porque ele estava no templo de Dagon, aquelas colunas que ele derriba. Então, quando ele pede a Deus ali, né, que restaure a sua força, quando ele derruba aquele templo, era o templo de Dagon, tá? Mais tarde, irmãos, acontece o que também? Saul é levado, né, dado sua morte, a sua cabeça é levado para o templo de Dagon. Vamos ver aqui uma passagem que eu separei, lá em Crônicas, capítulo 10, verso 8 a 10. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados na montanha de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram suas armas na casa de Deus, na casa do seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Olha só, eram essas mulheres que o povo de Israel, retornando do exílio, um cativeiro de 70 anos, promovido por, entre outros motivos, da idolatria, já estavam se misturando novamente, né? Uma história forte com Israel e de muita idolatria, né? Então, só um contexto aqui do povo asdodita. Vamos ver um pouquinho aqui sobre Amon, né, do povo amonita, que Neemias cita que eles se casaram então com as mulheres de Asdod, amonitas e moabitas, né? Então, os amonitas, descendência de Ló, né, da filha mais nova de Ló, dado aquele episódio, né, da terra de... Quem me ajuda aqui? Sodoma e Gomorra, né? Então, dado aquele episódio, acontece ali então um incesto. A filha mais nova de Ló vai ter o filho. Então, ali se originam os amonitas. Então, já tem essa revelia entre Israel e os amonitas por conta disso, né? Mas vejam só, os amonitas adoravam o deus Moloque, né? Então, um deus com cabeça de boi, representado por um ídolo. Por isso que eu falei para os irmãos, a matéria simbólica, ou totem, né? Uma matéria que representa os deuses, né? Vejam, cabeça de boi e um grande ventre, onde jogavam sacrifício às crianças lá dentro, o deus Moloque, né? Por isso que lá em Deuteronômio Deus fala: não se misturem com os povos e não façais seus filhos passar pelo fogo. Essa expressão, não fazer seu filho passar pelo fogo, e não lance seus filhos no ventre de Moloque, né? Então, adoradores de Moloque. Mas vejam aqui algumas passagens que eu separei para a gente. Então, só para nós entendermos nesse contexto, então por que foram separadas as mulheres da congregação, né? Então é isso. Vamos lá. Um texto que eu separei. Os amonitas pagaram por um mau agouro contra Israel. No episódio de Balaão. Quem quer acompanhar aí, ó? Deixa eu ver aqui. Neemias capítulo 13, verso 1 e 2. Deixa eu ver se a passagem está correta. Naquele dia se leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Então, o povo amonita aqui, né? Então, assalariaram, pagaram, né, para que promovesse uma maldição contra Israel. Mas, Juízes, capítulo 3,
verso 13 e 14. Então eram hostis a Israel. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, por conta de um ataque no qual os amonitas se juntaram com os moabitas ali, Israel ficou escravo ali do rei Eglon por 18 anos. Né? Então, um contexto dos povos no qual Israel, pós-exílio, já estavam se misturando novamente. Né? Então, um caminho perigoso que eles estavam seguindo, né, irmão? Mas aqui, no dicionário Champlin, eu tirei aqui a respeito disso, ele diz assim, irmãos, ó. Quando Israel foi levado cativo, os amonitas tomaram posse das cidades pertencentes à tribo de Gade e rejubilaram-se diante do infortúnio dos amonitas. Após o cativeiro, a antiga hostilidade prosseguiu. Jeremias 49:1. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso Israel não tem filhos, não tem herdeiro? Porque, pois, herdou Maicá e Agade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Porque então eles invadiram e tomaram as cidades deles, né? Então, uma sentença de Deus: por acaso Israel não tem herdeiros, né? Contra o povo amonita, tá? Então, por causa dessa hostilidade, né, alguns entendem em caráter perpétuo, quando se diz até a 10ª geração. Eles estavam proibidos de entrar na congregação de Israel até a 10ª geração. E quando Esdras chega lá, está o povo casado com as amonitas, que foi proibido de entrar na congregação de Israel. Né? Então veja aqui, contexto histórico para nós entendermos, né, esse contexto. Então vamos lá, eu separei uma passagem aqui um pouco extensa, mas precisamos ler, tá, irmãos? Ezequiel 25, do verso 1 ao 7. Quem puder acompanhar. Então diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, e profetiza contra eles, e dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, porquanto tu disseste, contra o meu santuário, quando foi profanado, e contra a terra de Israel, quando foi assolada, e contra a casa de Judá, quando foi ao cativeiro. Portanto, eis que entregarei em possessão aos do Oriente, e eis que estabelecerão os seus acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos, e eles beberão o teu leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Então veja, quando do episódio do cativeiro, eles festejaram a destruição de Israel, batiam palmas, batiam os pés para a destruição de Israel, festejaram, queriam a posse da terra para eles, né? Enquanto a nação estava sendo levada cativo. Então esse é o povo amonita, né? O povo cultual, estranhos. Então o casamento interreligioso promove a profanação do nome de Deus, né? E em pouco tempo a idolatria geral. Como acontecia, como José falou, além do rio, os vossos pais adoravam outros deuses. Né? Então foi separado uma nação de sacerdote, uma nação santa, os dispenseiros de Deus, para que ensinasse as demais nações a respeito de Deus. Não podia se misturar. Vamos ver sobre Moabe um pouquinho. Deixa eu ver meu horário. Nossa. Então, no Êxodo, agora sobre Moabe, tá? Então eles adoram os Quemos, ou Comos, alguns dizem. No Êxodo, negou que Israel passasse por suas terras. Acompanha aí, Números, capítulo 20, 19 a 21. Então os filhos de Israel lhe disseram: caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel por seus termos. Por isso Israel se desviou dele.
Está em Números. Então foram excluídos de participar de Israel. Acompanha aí, Deuteronômio 23, 3 e 4. Nenhum amonita, nenhum moabita entrará na congregação do Senhor, nem na sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíram do Egito, e porquanto alugaram contra ti Balaão. Então a gente lê esse texto, né? Então até a 10ª geração. Que seja a 10ª geração ou em caráter perpétuo, como alguns entendem, né? Em caráter perpétuo, então é até que morram, não entrarão, né? Porque negaram Israel, não permitiram, né? Vejam só, sua divindade então era Quemos, tá, irmãos? As referências a isso, Números 21 e 29. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Também, 2 Reis 23. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, a mão direita do povo de Mastite, o quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre Astarote. A abominação dos sidônios. E a Quemos, a abominação dos moabitas. Né? Então, Deus dos moabitas. Então, os moabitas também da geração de Ló, só que da filha mais velha agora. Então, dali já eram 2 povos, os amonitas e os moabitas. Tá? Então, vamos lá. Outra passagem que eu separei para os irmãos. Números 25, 1 e 3. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Vejam só que perigo aqui, irmãos. Eu vou ler de novo então. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal, a ira do Senhor se acendeu. Então, depois, se der tempo, eu vou falar sobre Baal. Vejam o que Paulo fala sobre esse episódio aqui, irmãos. Né? Que então, as sacerdotisas moabitas, né, corromperam os homens de Israel, ainda no deserto lá, né, e levaram à prostituição e adoraram os seus deuses. Olha só o que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 10, versos 7 e 8, a respeito disso. Não vos façais, pois, idólatras, como aqueles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como algum deles fizeram. E caíram num só dia 23.000 homens. Então, após esse episódio aqui, num só dia caíram 23.000 homens no deserto, né? Adoração. Foram levados pelas mulheres moabitas a adorar outros deuses, né? Foram seduzidos. Mulheres no qual estavam se casando agora, logo após o exílio, de novo, né? Então veja aí o desespero de Esdras e de Neemias a respeito disso, tá? Então vamos ver aqui mais algumas passagens. Segundo Champlin, ele diz assim, ó: os deuses que as mulheres moabitas fizeram ao povo de Israel adorar, Baal era a principal divindade venerada pelos moabitas. Então a referência a Baal, segundo o dicionário Champlin, ele diz assim, irmãos: é o príncipe dos deuses do panteão cananeu, filho de Aserá, marido de Astarte, e senhor da fecundidade, da guerra, das chuvas, das montanhas, e cujo epiteto era o que vinha montado sobre as nuvens. Então esse era a Baal. Então os cultos a Baal eram feitos cheios de latrinas fértilas que ofereciam a Baal, cultos de fertilidade com orgias, né? Então é nisso que se corrompia os povos. Então todas as gentes corrompendo a nação santa, né? Mas a missão era o contrário, era a nação santa ensinar todas as gentes a não profanar o nome de Deus, né? Então haja dito é Levítico, e Deus diz ao povo, né, fazer separação entre o que é o santo e o profano, o que é puro, puro, né? Então foi ensinado aos sacerdotes a respeito disso, para que ensinasse os demais
Amém, irmãos? Então, um breve contexto aqui, tá? A história, quem eram esses povos, então, para que nós conhecemos um pouquinho, né? Então, diante de dois males, escolhe o mal menor, né? Como diz o erudito lá. Né? Às vezes o médico precisa amputar a perna para que o corpo todo não morra. Então, foi o que aconteceu ali. Vamos ver aqui no... Já deu nossa hora? 10h15, né? Já está encerrando.